dorme. Deus, o Deus de Abraão, o Deus lá de Adão e Eva, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. O que operava lá é o que opera hoje. Amém, pessoal? Deus não muda. Você já leu Malaquias 3,6? Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus. Agora, para fazer efeito, para as maravilhas chegar até você, você tem que aprender a exercer o quê? E orar é um exercício de... Então temos que orar mais e mais. Então, ainda no título, ó, a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Quantos mediadores existe? Só existe um. E qual é o nome dele? Senhor Jesus. Então tudo é por intermédio, é por ele, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Antes de tudo, 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os... Essa é a orientação de quem? De Deus. Do próprio Deus. E aí eu te pergunto, quem sabe mais, eu ou Deus? Deus. Quem sabe mais, você ou Deus? Deus. Então, se você ficar questionando, o fulano usa droga, se você ficar questionando, a cada dia ele vai ficar mais com raiva de você. Se a gente, quando vê a pessoa fumando ou bebendo, você fala para ela o quê? Rapaz, ele vai te matar. Aí ela fala o quê para você? Eu não tenho pressa para morrer. Uma vez eu falei isso. Rapaz, essa bebida vai te matar aos poucos. Olhou para minha cara, não tenho pressa para morrer. Olha esse filho da mãe, rapaz. É ou não é verdade? Então, se a gente for confrontar as pessoas, abrir a boca e olhar para ela, seja quem for, até um familiar seu, quer dizer, elas vão ficar revoltadas, vão ficar indignadas com você. Ela vai falar assim: você está pensando que é o quê, fulano ou Beltrano? Esse dia tu estava assim, assado, cozido e frito. Agora, só porque você é cristão, você é evangélico, abandonou a vida errada, agora você quer tirar onda comigo? É assim ou não é? É assim. Por isso que Deus, ele ensina. Isso é ensinamento, exortação. Nós temos que suplicar, interceder, orar. Amém? Amém. Ah, pastor, o esposo assim, a esposa aquilo. Aprenda a orar. Ah, o governo federal é assado e cozido. Adianta ficar questionando? Não. Adianta falar que o homem tem 9 dedos? Adianta, gente? Não adianta, vai resolver? Vai. Aí a gente vê muito na internet, vários xingando, filho não sei de quem. Vai resolver? Não vai resolver. Agora, sabe o que resolve? É o que Deus está mandando para nós fazer um pelo outro. Ó, deixa eu ler de novo. Antes de tudo, pois exorto, é uma exortação, que se use a prática de súplica. Súplica é orar. A súplica, junto com as palavras, vem as lágrimas. Olha aí, prática de súplica, orações, intercessões. É preciso aprender a interceder. Ah, pastor, eu quero minha mulher assada, cozida e frita. Se tu for para ela, não vai dar certo. Mas se você aprender a interceder, orar, ela vai fazendo, Deus vai fazer ela ficar da maneira que você quer. Você sabia disso? Aí eu quero meu marido assim, assim, assim. Se você for confrontar, você não vai receber, vai ter briga dia e noite. Mas se você aprender, orar, Deus tem o poder para fazer o quê? Para mudar. Te mudar. Por amor a você, por amor a Noé, Deus salvou a esposa
os filhos e as noras. Não é assim que está na palavra de Deus? Então, por amor a você, por amor a mim, Deus tem o poder para fazer tudo. Agora, a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas têm ações, mas as ações delas sempre têm o quê? Interesse. Poucas as pessoas que faz ações de graça, com amor, com alegria. Assim como Jesus, ele fez uma ação de graça, ele deu a vida por nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou. Mas ele cobrou alguma coisa? Ele nos cobra alguma coisa? A gente vem à igreja obrigado? Você tem a obrigação de vir à igreja? Se tiver, melhor que nem venha. Pastor de Deus, ué. Ou você vem por amor, ou não venha. Ou a pessoa abandona o pecado por amor a Jesus, ou não abandona. Porque com ele tem que ser o quê? De graça. É igual dízimo. Tem muitas pessoas que questionam, é uma resenha danada nas redes sociais, diz, não sei o que, é uma resenha, eu não entendo por que isso. Ou você dizima com amor, ou não dizima, e acabou-se. Deus obriga a alguma coisa? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Ou a pessoa, ela oferta com amor, ou ela dizima com amor, ou não dizima e não oferta. Deus, ele não quer nada de ninguém forçado, pessoal. Deus, ele não quer que ninguém adore ele forçado, de qualquer maneira, não. Tudo para Deus tem que ser com amor e com alegria. Enquanto a pessoa não entende isso, não tem como Deus abençoar a vida dela. Deus não quer que a pessoa barganhe com ele. Eu faço isso e o senhor fizer aquilo. Não. Se atenda a palavra assim para você. Se você quiser ser abençoado, por favor. A vida da pessoa só pode mudar se ela se atentar à palavra de Deus, pessoal. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vou já acabar, senhor. Eu vou já acabar o culto já. Porque se o senhor deixar ligado aí atrapalha. Só um minutinho, vou já acabar o culto aqui. Amém, igreja? Posso ler de novo para você entender? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de quê? Qual é a prática que tem que ser usada? Da ira, do ódio. Nós temos que semear ódio aí fora, a ira aí fora. Semear o quê? A prática da súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os. Só temos que orar pela nossa família? Só temos que orar pelos irmãos da fé? Orar por todos. Ora pelo católico, pelo espírito, macumbeiro, pai santo, o karnecista, o budista, o metodista, o maçom, e assim se vai. Temos que orar por todos. É o nosso dever. É o nosso dever. Porque quando oramos pelas pessoas, Deus tem misericórdia das nossas vidas. E ele fala assim, versículo 2: em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade. Olha aí, ó. Pastor, o prefeito de tal lugar está fazendo um mau trabalho. Ore por ele. Você tem que fazer o que por ele? O vereador fulano fez uma caganeira. Ore por ele. A palavra está ensinando a fazer o quê? Orar. O deputado fez uma. Ora por ele, por ela. Esse é o ensinamento de quem? Você tem que prestar atenção na palavra. Como ontem à noite eu falava ao povo, a vida de muita gente não muda porque ela não presta atenção na palavra. Aí ela não presta atenção, ela sai da igreja do jeito que ela chegou. Do mesmo jeito, a vida dela não muda. Aí fica reclamando por fulano, para Beltrano, para ciclano, sendo que o erro está onde? O erro está onde? Então, se ela mudar, a vida dela muda. Se ela se atentar à palavra, dar crédito à palavra, a vida dela muda. Ela não precisa ficar dependendo de ninguém não, porque Deus muda a vida dela. E há 27 anos vendo Deus mudar a vida das pessoas na igreja, pessoal. Por isso que eu não posso mudar o discurso. Eu não posso mudar, porque a palavra que muda é essa.
Eu posso te ajudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu não posso fazer tudo por você. Mas quem pode? Deus. Mas para ele fazer, você tem que aprender a fazer o quê? Dar crédito à palavra. Então, pastor fulano fez isso, aquilo, você vai fazer o que por ele? O que eu tenho que fazer por ele? Orar. No 2, em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então essa é a orientação de Deus, é orar. Ora, está difícil, pastor, eu estou lá no buraco, eu estou no fundo, no final. Eu tive a conclusão que o melhor lugar que a gente pode chegar é no fundo do poço, porque no fundo do poço tem mais lugar para descer, não tem mais como cavar, né? Já está no fundo, a única saída é onde? A única saída é olhar para cima. Então, se você orar, se você clamar, a tua vida muda dia após dia. E as coisas de Deus é naturalmente, não tem segredo, não existe segredo. Ela muda naturalmente. E a Bíblia diz mais assim, ó o versículo 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, igreja, em vez de reclamar do Beltrano, do fulano, do ciclano, em vez de estar questionando a autoridade A, B ou C, ore, porque você não tem poder, eu não tenho, mas Deus tem um poder de aquebrantar o coração. Deus tem o poder de aquebrantar o coração. Deus tem o poder de purificar o quê? A mente pecaminosa, maliciosa. Deus, ele tem o poder. Então, esse é o defeito da maioria da humanidade. Está um falando mal do? É um falando mal do? E aí um fica com raiva do outro, um fica com ressentimento do outro. Aí uns falam assim, minha vida está assim por causa do fulano. Não. Seja homem, seja mulher, a sua vida está assim, a culpa é de quem? É sua. Que em vez de orar pelaquela pessoa, você ficou com mágoa dela, ficou com ódio dela. Enquanto a pessoa entenda a mágoa, o ódio é um demônio. É você aceitar um demônio conviver dentro de você. Quando você permite a mágoa e o ódio entrar dentro de você. Amém, pessoal? Amém. Você crê na palavra? Eu creio. A Bíblia diz que ainda que o pai e a mãe abandonem o filho, Deus vai te desprezar? Não acontece da mãe abandonar o filho? Acontece. Vira e mexe, a gente vê no jornal aí o filho a mãe jogar o filho na lata de lixo. Sim ou não? É verdade. Mas em seguida Deus envia alguém lá, pega aquela criança, tira dali e dá amor, dá carinho, dá estudo, se forma e se torna uma pessoa de bem. Porque Deus, ele não nos abandona. Deus não abandona o ser humano. É o ser humano que abandona Deus. Aí diz mais a escritura, então, ainda no 3, o que agrada a Deus, o que é louvável a Deus, é em vez de falarmos mal do outro, nós clamarmos pelo outro. O 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Eita glória, meu Deus. Qual é o desejo de Deus, igreja? Que todo homem seja salvo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é o desejo de Deus que a humanidade seja salva, pessoal. Sempre eu tenho falado na igreja, o inferno não foi feito para o ser humano está indo para o inferno destruído que é. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O inferno foi feito para nós, ser humano. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas por que as pessoas, a grande maioria, tem ido ao inferno em vez de ser salvo? Por causa das suas escolhas. A vida é feita de escolha. O que me deixa indignado, irado, quando eu atendo uma pessoa
e ela sempre está culpando o fulano, o beltrano, o A, o B, do fracasso que ela está vivendo. Isso me, olha, isso me deixa indignado, porque o erro não é de ninguém. O erro está onde? Ele sempre vai estar em nós. Aprenda isso. É o que a Bíblia está deixando claro. Sempre o erro vai estar em quem? É nós que tem que mudar. É nós que tem que orar. É nós que tem que suplicar. É nós que tem que interceder. É nós que tem que buscar misericórdia. Porque, o fulano é espírita. Meu amigo, quando Deus quer te abençoar, Ele usa qualquer um. Tu já viu a história da vozinha de oração? A vozinha de oração passando por prova, e na casa dela não tinha nada para comer, nada para comer. E aí o vizinho dela, macumbeiro, alguém falou para o vizinho dela: a senhora ali não tem nada para comer. E ela era uma mulher de oração. Aí o macumbeiro pegou e falou assim: rapaz, hoje eu vou tirar a fé dessa velhinha. Hoje eu vou tirar a fé dessa velhinha. Aí mandou comprar uma feira, uma feira bem grande, botou escrito assim, ó: vai lá e fala para ela que foi o diabo que mandou. Olha aí. Aí o capataz dele lá fez a feira e foi lá na porta da velhinha: ô fulano, o que o diabo mandou para a senhora? Ela abriu meio de coisa para ela comer. Obrigado, meu Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo o quê? Passou vergonha. E é assim, pessoal. Se Deus quer te abençoar, o teu patrão pode ser incrédulo, mas Deus vai te abençoar. Se Ele quer te abençoar, meu amigo, olha, não adianta. Não adianta. Ele passa por cima de tudo e de todos e entrega a bênção para você. Só o que temos que fazer é crer, aprender a exercer a fé, é orar, confiar, porque Deus é justo e fiel. Amém, pessoal? Deus envia um para te abençoar, Deus envia outro. Às vezes a bênção não vem do familiar. Às vezes Deus não usa o irmão que está do teu lado na igreja orando. Você sabia? Às vezes você precisa de ajuda, o irmão do teu lado vira a cara para você, fala mal de você. Mas Deus envia um lá, cheio de cão, cheio de cabelo. Rapaz, se eu for dar exemplo para você na minha caminhada, rapaz, eu já passei tanto isso. Eu já passei igreja que o povo endureceu o coração para dizimar, para ofertar. E aí, rapaz, a igreja não entrava nada. Chegando perto do aluguel, o dia da despesa estava chegando, despesa alta. E eu orando de madrugada: Senhor, eu não tenho palavra bonita, não tenho palavra para convencer ninguém a nada. O povo está com o coração endurecido, Pai, que o povo não está dizimando, ofertando. Mas eu creio no Senhor. Eu creio na Tua palavra. A obra é do Senhor. Eu não sou dono da obra. Eu só sou mensageiro do Senhor. No outro dia eu estava de dia na igreja, encostava uma carreta. Eu moro em Manaus. Mas Deus sentiu no meu coração, passando a BR, eu vi a igreja aberta. Eu vim trazer meu dízimo aqui. Quem é? Quem faz isso? É Deus. Hã? É Deus. Senti no meu coração, pastor. Eu ia levar meu dízimo na igreja que eu congrego, mas eu senti no coração de trazer aqui. É Deus. Pensava que não, passava outro com um carrinzinho: pastor, eu estou passeando na cidade, eu sou lá de Manaus. Que benção. Mas eu vim aqui trazer uma oferta. Senti no meu coração de trazer uma oferta aqui na igreja. Olha. E no dia do meu aluguel, no dia de pagar a luz, a água da igreja, estava lá o dinheirinho. E as pessoas que estavam comigo, não, o coração endurecido. Mas Deus trouxe da onde? E aí um dia eu falei para o povo, falei: gente, se vocês não ajudar, vocês estão perdendo a bênção, porque o que planta. Mas eu falei para o povo: essa igreja aqui, essa porta aqui, ela não vai fechar não, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Rapaz, e mudou a história daquele lugar.
porque a palavra se cumpre. Se nós, prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça. Não faça nada esperando nada de ninguém. Geralmente quem você ajuda, amanhã vira as costas para você. Mas tudo que você fizer por alguém, faça com amor, com alegria. Espere a tua recompensa de quem? Porque o Senhor, Ele não falha. Amém, pessoal? O 5 diz, deixa eu ler de novo o 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos nós, seres humanos, venham a ser salvos. E ele diz mais, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que eu falei para você, a sua vida muda quando você dá crédito à palavra de Deus. A palavra, a verdade é a palavra. A verdade ela incomoda, a verdade ela confronta nós, pessoal. A palavra confronta nós, mas a palavra que muda a vida das pessoas. Eu prefiro ter uma pessoa verdadeira do meu lado do que um monte, do que uma multidão de mentiroso, vacilador. Eu prefiro uma pessoa, seja verdadeiro. Se eu cometer um erro, ela fala, o senhor fez isso, eu vou orar pelo Senhor. Pessoas verdadeiras. Deus se agrada de pessoas verdadeiras. Pai, eu não estou conseguindo vencer isso aqui sozinho não. Eu não estou conseguindo vencer esse vício, esse problema sozinho não. Mas Senhor, tenha misericórdia. Se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Se o Senhor estiver comigo, eu vou até o fim. Quando há verdade, Deus Ele dá força e muda a vida da pessoa. Agora, quando ela aprende mentir, o Satanás da mentira do inferno, aí, meu irmão, só resta o inferno para ela. Só resta o inferno. Porque o pai da mentira quem é? A Bíblia diz que o pai da mentira é o capeta. E se ele é o pai da mentira, quem mente é filho de quem? Está lá em João 8, 44 ou 6, se não falha a memória. Mas também está lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a... Então Jesus é a própria verdade. Quem é verdadeiro se identifica com Cristo. Quem é mentiroso se identifica com Satanás. Porque o mentiroso ele pode enganar você, ele pode enganar eu, mas e Deus? Não pode. Eu posso enganar você. Você não vive comigo 24 horas, mas aqui eu posso enganar Deus? Então por isso que o mentiroso ele só vive em ruína. Amém, pessoal? Hoje eu estava falando com uma pessoa que ele é da igreja. Essa igreja aqui, direto lá embaixo? Sim. Aí ele falou que estava nessa igreja. Sai dessa igreja aí. Vai para a igreja lá da frente que você vai ter salvação. Isso sou eu. Ele está lá naquela igreja. Sim. Sai dessa igreja aí, vai para lá. Lá você vai ter salvação. Aí eu fiquei assim, ele falou, rapaz, isso é de Deus. Eu falei, isso não é de Deus não, cara. Aí, tá vendo? Eu ia falar isso para ele. E diz que o senhor não vem aqui, que aqui sai dessa igreja, vai para outra. Eu não sei. Vai ver que ele veio aqui e ele ouviu a verdade e confrontou com ele. Não, você sabe quem é ele? É o convidado da Universo, para poder o Universo. Ah, sei. Você não sabe? Sai dessa igreja, aí você vai. Aí você vai ter nada aí, você vai para lá. Mas é. E aí você vai ter salvação e vão dar tudo. Mas o que nós vamos fazer por ele? O que nós vamos fazer por ele? Acabar o culto, vamos dar uns tapas nele? Não vamos. Vamos fazer o quê? O que a Bíblia ensinou nós? Orar. Nós vamos orar por ele. Aqui tem uma coisa que ele falou, sai dessa igreja. Amém, pessoal? Amém. É isso mesmo. Seu pai de votação, não vou para ele. Sim, mas eu gosto de ouvir isso aí. Se o diabo se levanta através das pessoas, é porque nós estamos agradando a quem? A Deus. Mas nós temos que orar por elas. Porque hoje a maioria das pessoas ela está preocupada com a religiosidade. Você não pode usar aquilo outro. Aí tem uma aparência, está na igreja de terno e gravata, está na igreja com o vestido lá no pé, mas o coração está o quê? O coração está sujo. Não podemos viver de aparência. Nós temos que se submeter à palavra de quem? De Deus. Então ainda no 4, não esqueça não, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
O 5. Porquanto há um só Deus. Há quanto Deus, igreja? Um só. Só Deus. O Deus lá da Batista, da Universal, da Mundial, da Internacional, é o mesmo daqui. É um só. Adianta a pessoa ficar, porque a minha igreja é assim. Não, meu amigo, a igreja somos nós. O resto, as placas são congregações. Você quer ser salvo? É só se submeter a essa palavra aqui, ó. Toda congregação na terra, qualquer uma delas, eu desafio você. Todas elas têm que ter feito. Se tiver alguma perfeita, eu e você chega lá, deixa de ser perfeito. Porque o ser humano tem o quê? Agora você quer ser salvo? É colocar essa palavra no coração e praticar. Você pode congregar em qualquer ministério. Se você pôr essa palavra aqui em prática, a tua vida muda e você vai para o reino de Deus. Você pode congregar lá naquela igrejinha de madeira, cair nos pedaços, lá no final da linha, não sei o quê. Mas se você ouvir essa palavra, se você meditar essa palavra, se você se esforçar para obedecer essa palavra, a sua vida muda. E você é salvo. Porque há um só Senhor. Porquanto há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. O único mediador. O que faz ali, está ali, entre nós e Deus é Jesus. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Por isso nós temos que orar sem cessar. Temos que orar constantemente. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que vai nos levar até o nosso Deus. E diz mais do 6, ó. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olha aí, ó. Ele deu a vida por todos para resgatar a humanidade. Jesus não deu só a vida pelos cristãos, não. Por todos os seres humanos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Afirmo o quê? A verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, se a gente abandonar a prática da mentira, se a gente procurar viver a verdade, se a gente aprender a exercer a palavra, se nós aprender a exercer a fé, a gente vai vencer. Deus tem o melhor para todos nós, mas para nós alcançar, depende de quem? Depende de nós mesmos. Fica de pé, Pai querido, Pai amado.